Olá, queridos alunos, alunas matriculados no nosso curso de desenho. Estamos diante do nosso quadro colaborativo, onde eu consigo visualizar tudo que vocês desenham. E o objetivo de hoje será fazer com que vocês usem essas figuras geométricas aqui para construírem os robôs de vocês. Estamos em vias de produzir um e-book com 10 robôs desenhados geometricamente por vocês. Farei aqui uma demonstração dessa possibilidade de uso das figuras geométricas para a construção do seu primeiro robô. Temos aqui as tais figuras, as cores, a tonalidade e o tamanho do pincel que você vai utilizar. Então, por exemplo, vamos aqui partir da base. O que significa partir da base? Estamos construindo o pezinho do robô. Ok? Pezinho 1. Agora vamos aqui para pezinho número 2. Farei isso apenas a título de orientação para que você, ao desenvolver o seu robô, possa fazê-lo seguindo as nossas orientações. Olha só os efeitos que começam a ser gerados na produção do seu desenho. À medida que você vai avançando, vai utilizando os recursos que nós oferecemos para vocês. Utilizei um segmento de reta para fazer a primeira junção do robô. Agora eu volto aqui para a figura geométrica em forma de cubo. Reduzo aqui o tamanho do pincel e farei aqui a perna do robô, as duas. E olha só como a prática do desenho vai ganhando um novo significado, um novo formato. E você vai deixar a sua criatividade florescer. Esse é o objetivo desse exercício de hoje. Então vamos agora desenvolver a coxa. Lembrando que isso aqui é só uma demonstração. Vamos fazer aqui a articulação com mais um novo segmento de reta aqui nessa região. O robô é feito de articulações de efetuadores. Agora eu posso desenhar a coxa, ainda fazendo uso do segmento de reta, mas eu vou diminuir o tamanho do pincel. Farei uso do triângulo agora nesse momento. Então, seu próprio cérebro vai criando essa condição real de projeto dos robôs. Deixa a sua imaginação fluir. Esse aqui não ficou tão perfeito, mas depois nós faremos os ajustes. Estamos fazendo, portanto, a coxa. Eu posso gerar novos efeitos tridimensionais, caso eu queira. Olha só, porque o desenho robótico ele precisa ter altura, largura e profundidade. Então, estou deixando a minha imaginação florescer para poder desenvolver esse robô tão desejado. E aqui eu vou fazer a projeção da bacia do robô. Não tenho a menor ideia de como ele vai ficar. Estou deixando a minha imaginação fluir. Mas eu estou
fazendo neste exato momento a bacia. E eu já vou aplicando cores na região. Ficou uma bacia enorme. Talvez esteticamente não seja a melhor solução. Talvez tenhamos que remodelar o robô. Mas é exatamente esse o objetivo, que você erre, que você cometa erros, assim como eu estou cometendo erros nesta aula prática, que nós chamamos de erros de projeto. E é isso que fará com que você se especialize em desenhos robóticos à medida que você for desenvolvendo novas ideias. Então, o que aconteceu nesse primeiro momento? Nós iniciamos o desenho pela parte superior do quadro colaborativo, quando nós deveríamos iniciar aqui na base. Então, isso pode acontecer quando você for desenvolver o seu robô, tá? Então, aqui você não tem mais espaço para trabalhar. Então, o que é ideal? O ideal é que você comece por aqui, tá? Então, vamos recomeçar, porque ocorreu um erro. Vamos refazer aqui. E você já vai perceber a diferença. Eu estou refazendo aqui o pezinho do robô. Quero gerar um efeito tridimensional. Aí eu faço isso aqui, ó. Tá, então essa aula aqui é uma aula de improviso. Olha que legal. Perceba que o desenho vai ganhando, portanto, um novo formato. Fica até melhor do que o primeiro que foi desenhado. Agora eu engrosso aqui o pincel. Vou utilizar os segmentos de reta. Faço aqui a canela robótica. Entro novamente com a visão tridimensional. Isso você vai adquirir com o tempo, com a experiência, com muito treinamento. Agora eu vou criar aqui uma conexão com a coxa. Então aqui estou fazendo a coxa do meu personagem robótico. E aqui a gente faz uma unificação. Agora, o que eu faço? Eu vou usar a borracha para apagar essa parte aqui que não ficou legal. E volto a utilizar o pincel, diminuindo aqui o tamanho e gerando os novos efeitos sobre o desenho. Olha só que bacana. Agora nós vamos fazer a bacia do nosso robozinho. Agora sim ficou um tamanho adequado, diferente do primeiro desenho que nós fizemos. Tá, então essa aula prática vai te dar muitas ideias,
de diversos tipos de robôs que você poderá desenvolver. Agora nós vamos diminuir o tamanho aqui do pincel e continuar a desenvolver os efeitos tridimensionais. Agora vamos engrossar o pincel, dar continuidade aqui na ideia do desenvolvimento do tronco, diminuo o pincel. E agora começo a desenhar o tronco do nosso personagem. Vou fazendo uso aqui do efeito triangular, diminuo o tamanho do pincel para dar origem aqui à profundidade. Vamos adicionar aqui 2 botõezinhos. Vamos definir aqui o posicionamento do bracinho e do pescoço do nosso robozinho. Diminuímos o tamanho aqui do pincel e vamos agora desenvolver o bracinho. Perceba como eu faço muito uso do segmento de reta. Tá, então esse é o padrão que nós utilizamos. Para passarmos a vocês essa ideia da importância do desenho geométrico, diminuir o tamanho do pincel. Vou gerar aqui um efeito também tridimensional. Preciso dar profundidade ao meu desenho. Você deverá fazer isso também no seu projeto. Olha aqui, sempre pensar na presença da profundidade. Agora vamos fazer as garrinhas. Robóticas deste lado. Desse lado também. E agora sim temos espaço para fazermos a cabeça do nosso robô. Tá, ele não precisa estar perfeito, né? A ideia desse exercício é que você aplique o conhecimento geométrico que você já está adquirindo no decorrer das nossas aulas. E a boquinha do nosso robô. Podemos colocar também uma anteninha. Aqui um detalhe muito interessante em que você consegue reduzir a tonalidade. Olha só, eu vou reduzir a tonalidade, entrar com segmento de reta aqui nessa parte do bracinho do robô. E aí nós conseguimos gerar novos efeitos. Depois faça isso aí com mais precisão. Estamos só fazendo uma aula de demonstração aqui.
adicionando um pouco de coloração no nosso projeto. E por aí vai. Então eu acredito que eu tenha conseguido te ajudar a desenvolver um robozinho bem interessante, atingindo, portanto, os nossos objetivos de inclusão de novas tonalidades. Isso aqui dá um diferencial para o seu trabalho bem interessante. Mas enfim, era isso que eu queria demonstrar com vocês, ou para vocês. Como é possível, através do nosso quadro colaborativo, desenvolvermos um desenho robótico fazendo uso dos componentes geográficos que fazem parte do nosso quadro colaborativo. Espero que você tenha gostado. Agora você tem recurso suficiente para desenvolver diversos robôs, começar da maneira certa, sem cometer erros, e temos que concluir 10 desenhos robóticos para a produção do nosso e-book. Espero que essa aula tenha sido muito útil para você. Agora, mãos à obra. Um abraço e quero que você apresente robôs melhores do que esse que eu apresentei na aula prática. Boa sorte!